Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer estar novamente aqui no Centro Espírita Luz da Esperança para falar hoje sobre a ação da prece, capítulo 27. Para que a gente possa iniciar, eu vou convidar você a fechar os olhos, respirar fundo, jogar fora todas as ansiedades, toda a correria do dia a dia. E vamos pedir ao querido Mestre Jesus, tu que dissestes, Pai, que onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu ali estaria. Obrigada pela tua doce presença conosco. Obrigada pela tua inspiração, pelo amor que tu nos ofertas, pelo acolhimento, pelo perdão, por entender quem realmente somos e nos aceitar exatamente como somos, com todas as nossas falhas, todas as nossas dúvidas, medos e ansiedades. Obrigada, Mestre Jesus. Abençoa e nutre o nosso coração com a luz do teu amor. Que assim seja. E hoje eu estou aqui para falar sobre a ação da prece. E antes eu queria falar sobre as adversidades diárias, né? Que são muitas. A gente tem muitos contratempos, muitas dificuldades, e com a vida corrida das grandes cidades, né? Para quem mora na cidade grande. Quem mora no campo tem uma vida mais tranquila, eu acredito, né? Às vezes não, mas a gente acha que estar perto da natureza torna a nossa vida mais calma. E então, quem mora em grandes cidades, quem tem uma vida atribulada, quem corre, quem tem muitos problemas, e geralmente a gente esquece, né, da oração. A gente esquece de chamar os bons espíritos, de lembrar que eles estão ali olhando por nós, de lembrar de fazer uma prece nos momentos de angústia, nos momentos do dia a dia, né? Na dificuldade mesmo, né? Onde a gente encontra uma pessoa mais agressiva, quando a gente se depara com um problema mais, né, difícil, a gente esquece, porque nós estamos inseridos no mundo material que muitas vezes nos ilude, achando que as coisas materiais são as coisas mais importantes. Quando a gente sabe que importante mesmo são as coisas do espírito, porque a gente está aqui para isso. A gente está aqui para evoluir espiritualmente, a gente está aqui para entender quais são os pontos que a gente precisa melhorar e olhar para eles com objetividade, olhar para eles com sinceridade. E às vezes é dolorido olhar para esses pontos difíceis, né? Às vezes é dolorido a gente olhar para os nossos medos, a gente aceitar que tem vulnerabilidades. Porque na realidade a gente ainda não se conhece, não se ama, não se aceita. Não aceita nem as nossas capacidades, né? Então dói demais olhar para as vulnerabilidades, dói demais olhar e aceitar que tem pontos a melhorar. E tudo isso que eu estou falando é para dizer que uma das ferramentas mais poderosas para nos auxiliar nessas situações é a prece. Porque a prece, ela é impulsionada pela ação da nossa vontade. E ela emite, né, ondas que chegam através da transmissão do nosso pensamento até os bons espíritos. E os bons espíritos vêm até nós. E é interessante que Jesus disse diversas vezes no Evangelho: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela se abrirá. Porque qual pai que o filho pede um pão e ele nega? Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, nesses momentos de dificuldade do dia a dia, eles são oportunidades da gente entrar em contato com o mundo espiritual. E às vezes eles são as oportunidades que a vida está nos dando para que a gente se
ligue, né? Desperte e busque o mundo espiritual e queira essa conexão com o mundo superior, com os espíritos que estão dispostos a nos auxiliar, espíritos iluminados, espíritos que já passaram pelo que a gente passou, que têm consciência mais ampliada, né, que estão numa outra vibração e que se dispõem a olhar para nós, que ainda estamos numa caminhada anterior, do ponto de vista do auxílio, do acolhimento. Eles são benéficos, né? Eles querem nos trazer energias salutares. Só que a gente tem que querer vibrar na vibração deles, tem que querer vibrar na energia deles. E para isso, nós temos a ferramenta da prece. A prece nos auxilia a mudar a vibração negativa, né? Aquele momento em que a gente entra numa vibração negativa por causa de um problema ou de uma pessoa que está em desequilíbrio e a gente também fica em desequilíbrio, através da prece a gente consegue reaver o nosso equilíbrio, né? A gente melhora a nossa energia, a gente faz com que a nossa mente, o nosso cérebro racional, entre numa sintonia de calma, de tranquilidade. E através dessa sintonia a gente busque o auxílio desses espíritos superiores. E esses espíritos superiores vão nos orientar. E essas orientações trazem paz para nossa alma, trazem tranquilidade para o coração, aliviam a angústia na hora da dor, na hora do medo, na hora do desequilíbrio, na hora em que a gente não sabe o que fazer. É essa conexão com esses seres de luz que faz com que a gente tranquilize a nossa alma e tenha certeza e a confiança em algo maior. Porque quando a gente está no mundo material, a gente perde a confiança nas coisas superiores. A gente, como eu disse, se ilude, achando que, né, são só as coisas materiais que importam e que tudo é aleatório, né? Não existe nenhum aprendizado ali naquele momento, não existe nada que faça com que a gente cresça, né? Busque algo maior, algo espiritual, e que são as coisas materiais e os problemas é que importam. E não são. Então, o caminho para que a gente possa se fortalecer moralmente e espiritualmente é a prece. Porque a prece nos enche de luz, nos conecta com a luz, faz com que essa luz nos oriente, nos guie e torne o nosso caminho mais leve e suave. E através deste caminhar mais leve, através do concurso desses bons espíritos, através da intuição que esses espíritos superiores nos trazem, nós vamos conseguir cumprir nosso plano de aprendizado neste mundo de provas e expiações. Nós vamos cumprir aquilo que a gente se propôs a aprender. Porque todas as situações negativas e positivas, todas as situações pelas quais a gente passa aqui, elas têm um propósito. E esse propósito é o nosso aprendizado, é o nosso crescimento moral. Tudo que nos cerca são ferramentas. São ferramentas que foram dadas para que a gente pudesse empreender esforços no que mais importa, que é o nosso crescimento moral, que é o nosso crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, ele se dá através do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele se dá somente através das experiências. E as experiências, elas não são somente boas. Elas também são experiências ruins. E as experiências ruins testam a nossa paciência, a nossa calma, a nossa capacidade de resiliência, o nosso perdão, que são sinais do nosso crescimento moral. E a gente sabe, né, que a gente tem muito que aprender, tem muito que entender, tem muito que aprender a perdoar, a aceitar as pessoas como elas são, a ter calma perante as situações difíceis.
E sem passar por essas situações, a gente não vai testar essas capacidades. E já como é que a gente sabe que é tão difícil, que é tão complicado para nós, no nosso crescimento, no nosso grau evolutivo em que a gente se encontra, a gente sabe que é difícil manter a calma, manter a serenidade. Qual é a única forma? Através da prece. Através da conexão com esses espíritos que vão nos orientar, que vão nos trazer calma, que vão trazer a serenidade que a gente precisa para passar pelas situações da melhor forma possível. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa se encontrar no próximo mês. E quero convidá-los mais uma vez a fecharem os olhos, respirando fundo, imaginando que das mais altas esferas celestes nos é ofertada uma luz que entra pelo topo da nossa cabeça e que toma conta de todo o nosso corpo, nos fortalecendo cada célula, cada tecido do nosso corpo, fazendo que cada célula do nosso corpo se torne um sol brilhante, trazendo muito bem-estar, muita tranquilidade, harmonia, serenidade, paz de espírito, conexão com esse ser superior que nos guia, que nos orienta e que nos acolhe de todas as formas possíveis. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada aos bons espíritos e aos nossos queridos mentores. Pedimos licença para encerrar esta palestra. Que assim seja. Mais uma vez, obrigada, queridos. Um beijo enorme e até a nossa próxima palestra. Tchau!